Olá, boa tarde, querido ouvinte que a partir de agora acompanha a nossa programação. Estamos aqui na Avenida Paulista, iniciando mais um Via Paulista para todos vocês. Eu quero agradecer o fato de você acompanhar a nossa programação e termos, evidentemente, sempre o prazer de contar com todos vocês. Eu estou sem retorno aqui dentro dos estúdios, já estamos com os retornos aqui. Bom, é isso aí. Agradecer a minha equipe, que está sempre muito apostas com tudo que está acontecendo aqui na rádio, nos estúdios da rádio. Dizer a você que estamos no ar pelo www.radiotrianon.com.br. Também estamos no 740, 810 em Santos. E você também pode acompanhar a nossa página no Facebook, lá no Via Paulista. Muito obrigada sempre a todos vocês, de coração, a participação na nossa programação. Só cresce de visualizações, de participações. Então, muitíssimo obrigada. Bom, a gente está aí praticamente no início da Copa do Mundo e, se não me falha a memória, nós tivemos 2 episódios que foram muito marcantes, tanto nas Olimpíadas como na Copa do Mundo, que sempre nós tivemos uma relação, um momento político já naquela ocasião muito sensível. Quando a gente imagina que este governo, que não tem credibilidade, tampouco os índices dele demonstram que não existe por conta dos resultados do governo uma popularidade, a gente já naquele período ali, na Copa do Mundo, todo mundo sabe que horror que foi o início, né, aqui no Itaquerão, o que aconteceu na abertura da Copa do Mundo. O que eu queria dizer é o seguinte, tanto nas Olimpíadas como na Copa do Mundo, nós tivemos manifestações e tinham 2 coisas e 2 momentos relacionados, que era a política, e se falava muito de sustentabilidade e desse Brasil gigantesco, com algumas iniciativas até com demonstração de crianças. Isso foi nas Olimpíadas, que tinha uma semente, que plantaria e tudo mais. Lembra disso? Então, porque a preocupação nossa hoje nesse Brasil é muito relacionada a essas 2 questões. Essa política que está escancaradamente nos levando, nos conduzindo a não ter nenhum estímulo, inclusive a participação nessas eleições, por um lado, coisa que só conserta política com política. E nós sabemos que essa questão ambiental no Brasil, certamente os candidatos terão como pauta e se lançarão sobre ela também. Então eu tenho esses 2 queridos amigos que estão comigo nesta tarde, o Dr. Clóvis Alves de Souza, que está já acompanhando há cerca de quase 40 anos todos esses desmandos políticos, teve a oportunidade de ficar muito tempo na Assembleia, na Câmara, que no calar da noite já assina, no calar da noite já assina aumento, já PEC para tudo quanto é lado, pipocando, e infelizmente os governos passam, as gestões passam e os problemas só pioram, porque a grande maioria da conta que existe, tanto nas prefeituras, nas assembleias de folha de pagamento, diz respeito a esses salários que são astronômicos, que ficaram ainda pior, e algumas prefeituras já, inclusive a de São Bernardo, que já entrou com algum processo para que essas PECs não passem, porque nenhuma prefeitura vai suportar e tampouco o Estado vai suportar tudo isso. Você já falava disso, né? É verdade. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Adriana, Pedro, Arthur. Prazer tê-los aqui. E mais uma vez estar presente aqui nessa maravilhosa rádio. O problema é o seguinte, todas as contas disso sobram para o tesouro pagar. Eu adoro quando eu ouço o governo chamar de tesouro. Só que ao mesmo tempo já sinto calafrios pelo corpo. Eu já imagino um punhado de mãos bobas percorrendo o seu bolso para retirar mais recursos. E o caixa do chamado governo, que é uma figura ilustrativa, uma figura jurídica apenas, não existe. Então, o tesouro do governo é o bolso do cidadão. Então, quando diz o governo vai dar subsídios, não sei quantos bilhões para a categoria A,
outros bilhões para o Bolsa Família, não é o governo que está dando, é o povo que está dando, é a sociedade brasileira. E quando eu vejo a Câmara Municipal de São Paulo, aqui como você disse na abertura, na calada da noite, aprovar aumentos vertiginosos para os seus vencimentos, e lembrando que nós vivemos na maior cidade da América Latina, onde existe apenas um rabecão para cada zona da cidade. O que é o rabecão? Aquele carro que recolhe os mortos. Então tem um para a Zona Sul, um para leste, um para oeste, um para o centro. E a média de espera da família com a pessoa que vem a falecer, em casa ou no hospital, para remoção, a média é 14 horas na cidade de São Paulo. Então, com esses aumentos todos, com outra excrescência que nós temos em São Paulo, que é o Tribunal de Contas do município, com 5 conselheiros e gastam 280 milhões de reais do nosso orçamento por ano, para fazer coisas assim estapafúrdia. Por exemplo, agora recentemente suspenderam a licitação do contrato de lixo, coleta de lixo na cidade. Esse é um serviço extremamente essencial. Nós não podemos ficar sem coletores de lixo. E com uma denúncia perturbadora, que vem lá um dos empresários dizendo que fora pedido 30 milhões de reais em propina. E ninguém está dizendo aqui que é verdade, o Ministério Público está investigando isso, para que o contrato não fosse fatiado. O fato é que não foi pago e o contrato foi fatiado. Agora, na sexta-feira última, o mesmo tribunal, suspende outra licitação importante para São Paulo, que é dos transportes. E sob uma alegação, e citando artigos de lei inexistentes, não existem aqueles artigos. A lei que ele cita vai até o artigo 47. Estava citando o artigo 60, 61, parágrafos daquela lei. Isso foi motivo de piada na cidade. Agora, nós estamos gastando 280... É que nem a manteiga agora, que vai ser 23 toneladas de manteiga que compraram além da necessidade para as escolas públicas. E você vai ter que comer meio quilo de manteiga nas entidades que também estão relacionadas como ONGs e tudo mais, que a prefeitura também distribui alimentação. Cada indivíduo tem que comer meio quilo de manteiga para dar conta, porque já está vencendo. Isso é um absurdo. Só fechando essa questão do TCE, o Tribunal de Contas do município, e eu repito, eu defendo a extinção dele, não deveria existir. O Tribunal de Contas do Estado pode cuidar disso. Podemos economizar esse dinheiro já para resolver um monte de coisa. Então, o tribunal é um órgão auxiliar da Câmara de Vereadores. Só que os vereadores os chamam de excelência. O assessor virou excelência. Então, na minha avaliação, não compete o tribunal suspender a licitação. Compete a ele informar aquele que é assessorado por ele, que é a Câmara de Vereadores, de possíveis irregularidades, e ela sim tomar a posição. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aquela história onde o rabo abana o cachorro. E no mundo é o contrário, o cachorro abana o rabo. Aqui não, vai por aí a situação. Bom, como a gente já aproveita a tua questão, falando do lixo, e que realmente para a cidade de São Paulo isso é preocupante, porque nós sabemos o que significa você não ter esse serviço disponibilizado. O nosso querido Arthur Galhano, que está aqui também, ele que é economista, ele que fez economia ambiental, é do Instituto Biosfera, diretor do Instituto Biosfera. Meu lindo, se você não trouxer o Biosfera. E que recentemente, agora, nesta semana, nós tivemos o pronunciamento do presidente Temer falando sobre a Semana do Meio Ambiente e dando sugestões, né, para fazer tal coisa, para fazer aquilo outro. Nada efetivo. A gente sabe que o desmatamento é um problema seríssimo no Brasil, porque se você abaixar a guarda, aumenta. Esse período agora de seca, todo mundo dá de esperto, aproveita para fazer as queimadas, justificando que agora, por conta do clima muito seco, principalmente no centro-oeste, isso é muito possível. Mas o que você, ao longo destes anos, querido, e você que sempre esteve aqui comigo, vê
essa questão no Brasil como um todo, o que é que a gente tem para comemorar nessa semana, o que, que nós comemoramos nessa semana, por exemplo. Arthur, por favor. Boa Antes tarde. de mais nada, boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon, minha querida Adriana Cambaúva, Dr. Clóvis de Souza, que estou tendo a satisfação aqui de conhecê-lo. Muito obrigado pelo convite. Nós, como ambientalista, ficamos muito honrados com essa sua deferência. É isso aí. Tá. E eu quero saber de você, como é que você se anima em continuar nesse segmento, sabendo que o país, quando a gente fala que você não tem aí recurso para tratar de coisas tão sérias, e a gente sabe que virão discursos agora para os próximos candidatos, falando sobre meio ambiente. Mas o que de fato nós temos para comemorar? Bom, Adriana, como você mesma disse no começo do programa, há 4 anos atrás tivemos a abertura ou encerramento, eu não lembro, da Copa do Mundo, e muito se mostrou de sustentabilidade, do verde. Eu acho que foi nas Olimpíadas. Mas foi nas Olimpíadas, ou Copa do Mundo. Coisa assim. O importante é que faz pouco tempo, tá? É um passado recente. E agora estamos aí às vésperas da Copa do Mundo e se fala muito nisso também. Apesar que eu vi a manchete da Folha de São Paulo hoje, o Datafolha sempre surpreendendo, que 54% da população não está interessada na Copa do Mundo. Mas é aquela coisa, né? Isso são pesquisas. Mas quanto ao meio ambiente, eu acho que vem evoluindo sim. Eu estava vendo uma matéria da revista Veja, recente, até trouxe aqui, que diversos shoppings, edifícios, prédios, novos empreendimentos vêm procurando construir os telhados verdes. Isso é uma iniciativa, né, dentre várias que podem ser feitas. Mas eu tenho o orgulho e a satisfação que já faz anos que eu falo desse assunto, por exemplo, né? Você citou aí a questão do lixo, dos resíduos aqui em São Paulo, né? E a gente percebe que hoje, lógico, num menor grau, somente 8% das pessoas costumam separar os seus resíduos, fazer reciclagem ou reaproveitamento, mas já é um número que era muito baixo anos atrás, né? Nós temos aí condomínios que já orientam seus moradores a fazer essas separações dentro dos apartamentos, pois o dono do lixo, o dono do resíduo é quem o produz. E é fácil, doutor, às vezes ficar jogando a culpa no setor público. Hoje em dia muito se criticam os políticos, né? Virou uma onda, mas eu acho que nós precisamos dos políticos. Os políticos são fundamentais para poder organizar a vida das pessoas. Agora, para eles organizarem a vida das pessoas, eles precisam de informações, eles precisam que os técnicos, os profissionais, os advogados, os jornalistas, lhes municiem de informações, né? Não estou dizendo que são honestos ou são desonestos, não estou entrando nesse mérito, até porque eu queria me ater aqui às questões ambientais, às questões de sustentabilidade, porque a Semana do Meio Ambiente é uma semana importantíssima. Dia 5 de junho agora tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A própria Organização das Nações Unidas, no final de 2015, ela promulgou as ODS, as Obrigações de Desenvolvimento Sustentável para as nações, para os países, para os estados, para os municípios, para as empresas e para todos os cidadãos. Então são vários compromissos que as pessoas, em qual grau estiverem, têm que procurar de alguma forma melhorar o seu comportamento para que em 2030 e depois em 2050 a temperatura do planeta seja reduzida, para que não continuemos com esse aquecimento solar, esse problema das mudanças climáticas, que tanta miséria, fome, desigualdade vem causando a toda a humanidade. Então temos que pensar no planeta. Sem contar, né, que... Gostaria depois de dar um palpite. Eu quero que você dê um palpite. Na verdade, a gente também reconhece que alguns esforços relacionados com essas questões
também são fruto individuais. A gente percebe, não é mesmo, Arthur, que as pessoas começam a se engajarem em projetos de sustentabilidade e tudo mais. A escola tem um outro papel importantíssimo. Essa geração já vem com uma outra visão do que pode, o que não pode. O que a gente percebe é que os adultos que não estão comprometidos são aqueles que, nas passeatas, principalmente aqui na Paulista, né, que é o que está mais próximo da gente, quando termina parece que foi uma bomba atômica que passou, né? Então, como se ninguém pudesse recolher o seu próprio lixo, que já seria mais do que importante. Mas quando a gente vê que hoje e ontem o Trump já está chegando em casa, já está chegando e participou de um evento aí que muda um quadro geopolítico no mundo, né? Aproximação da da Coreia do Norte, e que será um sossego para aquela região, para a Coreia do Sul, para a China, para todos eles, essa acomodação. Mas, ao mesmo tempo, o Trump, que não assinou o Kyoto, aliás, assinou e voltou para trás, porque ele disse que tudo isso daqui é uma balela, essa questão do aquecimento global. Então, nós temos ainda gestores, não é mesmo, Clóvis, que interferem com uma atitude individual num contexto que já está caminhando. Isso. Eu acho que o encontro do Trump com o Kim foi, na verdade, para esfriar a cabeça de dois malucos que ficam discutindo o tamanho de botões nucleares. Que é uma aberração a esta altura da vida na Terra. Mas na questão do meio ambiente, eu estava observando aqui atentamente aqui as colocações do nosso amigo engenheiro Arthur, e é algo que me fascina, porque eu também milito nessa área há muitos anos. Eu publiquei um artigo em 2010, foi publicado até onde eu contei em 300 e poucas revistas ao redor do planeta. Eu busquei durante 3 anos uma tecnologia para resolver o problema do lixo na cidade de São Paulo, tá certo? Porque há 30 anos eu tenho uma tese que diz o seguinte: eu acho que o fim da humanidade na Terra se dará pelo acúmulo do lixo e da forma que nós o acondicionamos no meio ambiente. Nós contaminamos todo o lençol freático, é uma tragédia. Mas essa tecnologia, ela consistia em processar as 18 mil toneladas de lixo dia de São Paulo e gerar 25% da energia elétrica que São Paulo precisa, com indústria, residência e tudo, iluminação pública. E apresentei isso para o prefeito da época, que era o Gilberto Kassab. Eu levei a tecnologia e os empresários que implantaram a tecnologia. Ele só teria que dar um autorizo, porque o contrato de coleta de lixo na cidade diz que os coletores, os empresários, teriam que buscar em X tempo uma alternativa sustentável para o lixo. Então, esse projeto seria aquela alternativa. Você processar tudo, lixo doméstico, industrial, poda de árvores, resto de graxarias de açougue, ossos, animais mortos, tudo ia ali. E você transforma aquilo num pó chamado celugnina e que você pode estocá-lo em tonéis ou em bastonetes e gerar a energia onde você quiser e a hora que você precisar. É o que eu chamei naquela época de energia estocável. Não o vento que a Dilma quis estocar, mas aquilo era uma energia estocável. Tá? Você podia guardar para utilizar. E o que aconteceu? O prefeito, naquela audiência, chamou o seu secretário, que é um ambientalista também, o professor Eduardo Jorge, e determinou que se fizesse. O Eduardo Jorge sentou em cima daquilo por 2 anos. E quando questionaram, ele disse que não entendeu o projeto. Estavam ali todos os engenheiros, inclusive o engenheiro criador disso, que é o Peixoto de Castro, um cara que fez faculdade de engenharia com o próprio Gilberto Kassab. E o Peixoto desenvolveu essa tecnologia ao atuar conjuntamente com os engenheiros da NASA para resolver aquele problema de reentrada das naves espaciais na atmosfera que queimavam, lembra disso? Isso. Então, eles conseguiram desenvolver um tipo de metal que isola. Então, aquele metal resolveu a parte interna do reator de pré-hidrólise que faz o processamento disso. E lá também, naquela mesma tecnologia, processa num outro reator todos os pneus, que é uma outra quantidade jogadas no meio ambiente, que ninguém tem esse número no Brasil. Ninguém sabe quantos são.
Mas nós calculamos ali, provamos naquele projeto, que para cada 1.000 quilos de pneu você tiraria 480 litros de óleo, que iria também para o motogerador gerar energia, e uma quantidade de negro de fumo, que é o produto básico para a construção de novos produtos de borracha, inclusive asfalto, e mais uma quantidade de aço que voltaria para a indústria. E na atmosfera, qual foi a preocupação que eu tive, doutor? De ter uma tecnologia que não jogasse nada, zero de dioxina no ar. Dioxina, para ouvintes que não conhecem, é um gás extremamente perigoso. 5 gramas é capaz de contaminar uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, assim, essa tecnologia ela queima tudo. Para o ar só iria vapor d'água. Não conseguiu se implantar isso em lugar nenhum. Tá certo? Eu fiz reunião com um grupo de 50, 60 prefeitos. Tudo bem até o final. Doutor, quanto nós levamos na frente? Nada. Não leva. Então aí, morreu. Onde é que está funcionando hoje? Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, queimando casca de arroz, que nós todos ambientalistas sabemos que é uma praga para o meio ambiente, que leva 100 anos, no mínimo, para decompor. Ficando aquelas pilhas e tornando infértil o solo onde se encontra. Tá? Mas essa tecnologia está aí como outras. E nós poderíamos processar, na época eu expliquei isso, todo o lixo do Brasil, e gerar 2,5 vezes mais energia que Belo Monte, com metade do custo estimado de Belo Monte, e sem os problemas ambientais de Belo Monte, que até hoje não são calculados, não é verdade, doutor? A questão ambiental, doutor Arthur, ela passa por políticas públicas. Nós tivemos uma greve de caminhoneiro recentemente que já teve um problema de abastecimento imenso, perdas na agricultura e sem contar tudo isso. Nós temos usinas nucleares aí que precisam ser discutidas, essas questões todas. Hoje o Instituto tem um trabalho que se envolve em projetos de políticas públicas e de que maneira? Bom, eu antes de responder, eu vou tomar a liberdade, doutor Clóvis. Eu não estou aqui para defender o prefeito Gilberto Kassab, o magnífico, estupendo ambientalista e educador Eduardo Jorge, que nós da área o respeitamos muito. Provavelmente alguma questão de legislação, alguma questão do sistema de compra, de licitação, essas tecnologias existem várias, existem inúmeras. Acho que se ficássemos aqui falando, levaríamos aí uma semana. 18, mais ou menos. Eu conheço diversas, eu viajei para vários lugares, conheço várias. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista educativo, e aí que eu sempre entro no mérito. Eu lembro quando eu, há 30 anos atrás, eu tive o privilégio de ser coordenador de meio ambiente do GEMA, Grupo de Empresários de Meio Ambiente do PNBE, que era um movimento de empresários na época, para poder discutir questões públicas, soluções. Lá atrás, nós discutimos a questão tanto do rodízio de veículos, como a questão da inspeção veicular. Anos mais tarde, essas duas políticas públicas foram implementadas. Não estou dizendo que fomos nós que bolamos, que criamos, mas nós discutimos. É um processo. E são esses movimentos da sociedade que fazem com que as coisas aconteçam. Então a sociedade precisa sim se movimentar, e eu lhe parabenizo pela iniciativa de ter ido procurar o prefeito Kassab na época, como deveria ter insistido e ter procurado outros. Assim como outros empresários com outras novas tecnologias devem sim procurar, porque é só assim, tem que acreditar nessas parcerias público-privadas. E para Adriana, entrando aqui na outra questão, você está falando hoje especificamente, né? Está até no WhatsApp aí um monte de piadinha, não sei como a turma consegue ser tão criativa. E perder tempo, né? Com tanta bobageira. É que a gente abre, mas faz parte. O encontro lá do presidente americano e do ditador norte-coreano, né? Mas eu acho que isso tem um lado, no ponto de vista da sustentabilidade, importantíssimo. Pois o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é o conjunto, é a união entre as ações ambientais, econômicas e sociais, ou educativas, ou políticas, ou culturais. Quando existe
esse interlaço entre essas 3 ações, seja em qual nível, em qual grau for, você tem uma ação sustentável. E por incrível que pareça, o encontro dos 2 presidentes é uma ação sustentável. Eu concordo. Por quê? Porque, por exemplo, um teste nuclear, ele prejudica os mares, os até oceanos. O eixo da Terra. Ele aumenta a acidez dos oceanos. Ele prejudica uma biodiversidade marinha naquela localidade onde caiu o míssil. Tá? A questão do encontro entre os 2 presidentes favorece de uma certa forma a economia, o eixo global da economia, principalmente em relação à China, que é a grande consumidora dos produtos chineses é a Coreia do Norte. Com essa inserção dos Estados Unidos abastecendo também a Coreia do Norte, nós teremos aí uma disputa de um novo mercado, por que não? E quem sabe não sobra até aqui para o Brasil, que costuma exportar também para os Estados Unidos matéria-prima e para os próprios chineses, né? Então, o dólar pode ter uma flutuação. Essa flutuação no dólar afeta as coisas aqui. Exemplo, semana retrasada, o preço do petróleo. Então, essa greve dos petroleiros, agora entrando um pouquinho aí, é muito por causa do seu preço que flutua muito de um dia para o outro, o preço que varia muito, e acabou ficando um preço entendido pelos consumidores do diesel, os caminhoneiros, no preço alto. Aí vem o governo com a sua política e aí congela, taxa, fiscaliza, vamos prender dono de posto de gasolina, fugindo também de uma outra questão importantíssima no mundo em que vivemos. Eu fiz PUC, estudei filosofia e economia na PUC, eu sou ambientalista. Só que nós vivemos numa economia de mercado, nós vivemos num capitalismo. Então, infelizmente, existem outros mecanismos de mercado e não demagogia, populismo, greve, gritaria para arrumar as coisas. As coisas têm que ser consertadas com base na economia de mercado. E aquilo que não for sustentável, não vamos comprar. Não gira. Não gira, mesmo porque o que não gira é o seguinte... É você privilegiar uma política pública de consumismo, vai comprar. Então, o que nós temos? Um número muito acima da média hoje para o que o país está produzindo de caminhões na rua. Então, é a mesma coisa que nós temos indivíduos que estão, infelizmente, desempregados. E, no caso deles, eles são desempregados, mas dão de caminhão. Porque não vai ter frete suficiente. A demanda não é a mesma. E essa questão veio justamente de reboque com uma política pública econômica desastrosa. Totalmente equivocada. Por exemplo, vamos pegar lá. Dono do posto. Isso. Dono do posto, perdão de cortar. O dono do posto, se ele não tiver lucro na venda do combustível, seja álcool, gasolina, álcool não que não se vende, é etanol. Seja etanol, diesel, gasolina, aditivada. Se não tiver lucro, você é dono de um estabelecimento comercial. Se você não tiver lucro, você não vende. E ponto. Vende, você tem os impostos pesados que estão ali, a folha de pagamento, mais as taxas, todas. Questão ambiental no Brasil, gostaria de voltar a esse ponto, ela ainda é complicada. Nós coletamos pouco mais de 45% de todo o lixo produzido pelas famílias brasileiras. Esse é um estudo que eu fiz aprofundado naquela época. Nós temos 51%, um pouquinho mais, que não tem coleta de esgoto. E isso é o básico do saneamento. Já é sabido há 30, 35 anos que cada $1 investido em saneamento básico, você deixa de gastar 4 em saúde. Mas nós temos uma deficiência no Brasil, eu acho que de cabeças. O nobre engenheiro aqui, colega falou agora há pouco, que os técnicos precisam orientar os políticos. E precisam, sim. Só que os políticos também precisam ser melhor preparados. Eu defendo isso há muitos anos. Eu acho que os partidos políticos teriam que fazer o curso de formação política para os seus filiados. Eu fiz em 1982, a minha professora foi a Maria Tereza Sadek, da USP, que ainda está. Tive como professores convidados André Franco Montoro e Ulisses Guimarães. Um belíssimo curso. Nossa!
Depois eu indiquei a vários amigos que também por lá passaram e gostaram da explicação de como andou a coisa. Na vida cotidiana de cada um de nós, o que se vê? Fumante joga uma bituca de cigarro na rua, vai parar no rio. Ele joga metade da revista, jornal, eu falo disso o tempo todo. Vai parar no rio. Depois disso, que entope tudo e enche em casa, a culpa é do governo. Não, a culpa é de cada um, do cidadão que está ali tendo aquela atitude maléfica para com toda a sociedade. Você vê nos rios que corta a periferia, e eu conheço esse Brasil quase todo, São Paulo, então, cada rua, minha filha disse que minha cabeça é melhor que o Waze. Tá? Eu conheço as vielas que ligam uma rua a outra rua para você passar. Então você vê aqueles rios semi-canalizados, mas que jogam ali dentro de geladeira, sofá. É claro que na hora da enchente vai inundar todo o bairro, não tem invasão para aquilo. Então o nosso problema, nós voltamos naquela questão, por exemplo. Nós temos uma espécie de lenho torto, que é a questão da falta de educação de qualidade no Brasil, que afeta todas as áreas. Não adianta, como eu tenho dito bastante isso, você simplesmente criticar o político. No meu livro eu faço críticas pesadas, mas eu apresento para cada uma crítica uma proposta, no meu modesto entendimento, para discussão de saída daquilo. O político é fruto da mesma sociedade que tolera tudo isso, com os 3 tipos de corrupção, né? Sistêmica, endêmica e disseminada. O político, bem como o empresário, sai desta sociedade. E se ele sair dessa sociedade com um caráter um pouco fraco, ao se encontrar em 2 polos distintos, a possibilidade de corrupção é grande. Não é um problema só nosso do Brasil, isso é no mundo todo. E desde que mundo é mundo. Uns países um pouco mais, outros um pouco menos. A questão do preço dos combustíveis, que falamos agora há pouco. A flutuação do petróleo é baseada no dólar, não dá para fazer diferente. Alguns governos do Brasil fez diferente. E aqui não há nenhuma crítica à pessoa, só um fato. Em 2014, na gestão da ex-presidente Dilma, ela segurou os preços por 12 meses. O rombo na Petrobras foi de 55 bilhões de dólares. Muito mais que os 6,8 bilhões do roubo do Petrolão. E todo mundo fala do roubo do Petrolão. Mas temos um problema antecedente a esse, que junto com aquela questão das energéticas, que deu aquele desconto forçado de 20% em 2012, e depois nós tivemos um tarifaço de 50%, e ainda restaram 65 bilhões parcelados nas nossas contas até 2032. Exatamente. Então isso foi o patamar que levou um desequilíbrio de um país que vinha de alguma forma equilibrada até o último governo Lula. E nesse período nós fomos para a tora. Hoje nós temos, além dos 14 mil desempregados, temos 27 milhões de desalentados, que é aqueles que não procuram mais emprego, porque não têm esperança de consegui-lo. Até porque não tem o dinheiro da condução para se locomover. Essa é a nossa situação. É para a gente ficar bem preocupado realmente. Quando a gente fala de economia ambiental, você acredita que para os próximos candidatos, porque nós precisamos entender que serão os deputados estaduais que se debruçarão nas questões ambientais no nosso estado, os federais que estarão agora nos representando e com uma melhor qualidade, certamente é isso que a gente espera, porque não um presidente da República mandará os seus projetos e serão analisados, assim como os do governador. Eu acho que pelo menos isso as pessoas entenderam, né? Nesse processo todo, alguma coisa está servindo para todos nós, para compreendermos o mecanismo da coisa, para depois não passar aquela vergonha daquele impeachment que tinha gente até soltando balão lá dentro da Assembleia em Brasília. Essa questão dessa economia ambiental, até onde essa fala de que nós faremos o melhor para o meio ambiente, o que você quer ouvir de fato do candidato, Arthur? Ouvir na prática. É a minha ouvir pergunta. Do candidato, ter a coragem de falar. Bom, tem várias questões, né? Várias questões, econômicas principalmente. O país detém
algumas commodities que têm que ser melhor aproveitadas do ponto de vista de geração de renda, de geração de emprego e de fazer dinheiro para os cofres públicos e para a população, para os empresários. Algumas commodities importantes que eu vou dizer, o turismo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma política pública recentemente aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que são os MITs, os municípios de interesse turístico. Então, até 130 cidades do Estado, cumprindo todas as normas de planejamento, de direito ambiental, de plano diretor de desenvolvimento, fazendo suas audiências públicas, oferecendo de fato atrativos turísticos e culturais. Essas cidades são contempladas então com o título de MIT, Município de Interesse Turístico. E aí vão receber por ano R$650 mil, por aí, em média, que é para poder desenvolver o turismo local. Mas então estamos dando dinheiro para os municípios? Não. Estamos gerando aí uma política de geração de renda. Porque no município de médio, de grande porte, esse dinheiro pode não ser muito, mas para um município pequeno, município de 2, 3, até 10 mil habitantes, por exemplo, é um recurso maravilhoso que pode ser implementado em infraestrutura e isso gerar renda futura. Então eu peguei um caso, turismo. Uma outra commodity que nós temos aqui, falando até dentro do próprio turismo, o turismo agrícola, o turismo rural. Outra coisa, o país necessita, está aí a greve dos caminhoneiros para comprovar, de investimento em ferrovias. E hidrovias também. Investimentos não aqui no estado de São Paulo, mas no resto do país também em rodovias, hidrovias. Então essas parcerias público-privadas vão ter que ser feitas em maior número. Aqui em São Paulo ocorreram em grande número, principalmente nos últimos governos. E nós temos recentemente aprovada um novo Código Florestal, que até muitos dão o nome de PIV, PIV, que é a geração do Produto Interno Verde. Até foi uma iniciativa do senador Romero Jucá. Tá? Às vezes as pessoas, a gente acha alguma coisa. Essa nomenclatura. Então, hoje as empresas e os governos podem prestar serviços ambientais, dar um certo valor a esses serviços ambientais dentro dos critérios de economia verde, se apropriando disso, registrando isso, credibilizando e auditando esses números e colocando até títulos no mercado, para que investidores invistam nessas áreas, nessas regiões que criam esses chamados títulos verdes. Alguns municípios, principalmente do estado de Goiás e agora recentemente o estado do Amapá, estão desenvolvendo essas políticas, porque lá nós temos muitas questões de desmatamento. Então, justamente para evitar esse desmatamento e incentivar o produtor rural, o dono daquela área, a preservar a sua área como um patrimônio verde, não só do país, mas também um patrimônio do planeta Terra, pois a Amazônia, principalmente lá, Amapá, Pará, ela é considerada o pulmão do mundo, né? Então é muito importante essa preservação. E outras nações, principalmente da Europa, que não detêm essa commodity, esse ativo, essa mata atlântica que aqui nós temos, hoje só 8% de um total de 100%. E parabéns para o estado de São Paulo, que fez uma recuperação agora nos últimos 20 anos, inacreditável na questão de competência. As universidades públicas que se empenharam, projetos científicos maravilhosos, porque essa parte do litoral nosso do estado de São Paulo, a título até de agradecer aos professores e doutores que coordenaram essas equipes ao longo desses anos, porque ciência é isso, é tudo na nossa vida. Então, concluindo, esses ativos verdes, como eu estava explicando, essa preservação dessas matas nativas, essas matas ciliares, esses parques, essa criação de novos parques pelos estados, pelos municípios, áreas verdes que a população possa desfrutar, áreas verdes que tenham um plano de manejo, um plano de controle, de qualidade sustentável.
Isso tudo, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, isso vai ser valorizado, porque isso tem também um valor econômico. Então, essa integração dessas commodities nacionais, o turismo, as áreas verdes, a educação do nosso povo é uma commodity, o espírito empreendedor, sim, do nosso povo, a criatividade. Então, nós temos, sim, que acreditar. O Brasil vai dar certo. Mas vai ter que ter uma pessoa pensando assim, né? Senão, muitas pessoas. Vai ter que ter alguém que de alguma maneira coordene um pensamento que muda o comportamento dos indivíduos, principalmente em políticas públicas. Por isso que eu estou dizendo a você, chegarão várias propostas, né? Então a gente vai ter que prestar muito atenção, ver o histórico para ver se esse perfil, que esse candidato... Adriana, legislação para isso nós temos. Afinal de contas, aqui no Brasil, o que nós mais temos é legislação, seja proibitiva, seja de incentivo, seja programa, seja código. Legislação nós temos aí um Código Florestal moderno, nós temos uma Lei Nacional dos Resíduos Sólidos moderna, nós temos um plano de gestão de recursos hídricos moderno. Agora, essa interlocução entre os atores, a iniciativa privada, os cidadãos, as escolas, universidades, os gestores públicos, os políticos que estão naquele momento e vão transitar por aquele cargo, isso tudo se faz com um espírito de educação e de cidadania. E isso é um trabalho que leva uma maturação. Eu acho que está sim tendo um amadurecimento e um crescimento. É evidente que existem exageros, as pessoas às vezes ficam decepcionadas. Só que nós vivemos um regime de democracia. Então, o instrumento do voto é a força que as pessoas têm. Então, você estava dizendo que precisa analisar. É o que eu tenho dito. Quando você vai votar em alguém, significa que você está transferindo um poder que é seu para que ele o exerça em seu nome. Então não pode, como eu vi durante muitos anos, eu pegar um papel na rua e votar naquele como deputado. Sai dali e não sabe em quem votou. Então isso não adianta. Se você pode eleger o melhor presidente da República, se você não tiver um congresso à altura, não vai funcionar. Não vai funcionar. E não estou dizendo que todo mundo que está lá é ruim, lá tem muita gente boa. É verdade. Quando eu falo isso, alguns se assustam, mas tem. É verdade. Não é todo mundo que está na política que é podre. Tem muita gente boa e bem intencionada na política, sim. Agora, nós precisamos, com o passar dos anos, isso, eu não vejo nenhum outro caminho fora da democracia, aprimorar isso e colocando cada vez mais pensadores no negócio. É aquela brincadeira que eu falo. Você precisa votar em gente de mente arejada, não de malas arejadas. Posso dar um exemplo? Ontem eu tive a satisfação de participar de um seminário, também em relação à Semana do Meio Ambiente, na Associação Comercial lá do Butantã, na Distrital Sudoeste. E estavam lá diversas lideranças locais da região, tinha mais de 150 pessoas. Estava lá um deputado estadual Márcio Camargo, do PSDB, que ele é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares naquela região. A Raposo Tavares, como os senhores sabem, não é uma rodovia mais. Ela é uma avenida e uma avenida intransitável. Super congestionada. É a maior rodovia. Não, eu estou falando evidente, que eu estou falando aqui no quilômetro 11 ao quilômetro 34 em Cotia. De São Paulo até passar Cotia, ela virou uma avenida. De São Paulo a Cotia, são 200 mil veículos por dia que ali transitam, e a viagem chega a levar até 3 horas. Então, nós tínhamos ontem naquela reunião, as pessoas debatendo, perguntando, dando propostas, e ficou-se de levar muitas dessas propostas para a Secretaria de Transporte do Estado, para a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte no Estado de São Paulo. Tinha o pessoal lá da EMTU, da CPTM, porque também tem o trem, que é uma linha paralela que vai até Itapevi. O pessoal da Prefeitura de São Paulo, do CT e do DSV estava lá. O prefeito regional do Butantã estava lá, o Ricardo Granja.
Meu amigo, aliás. Ótimo. Então, nós tínhamos empresários, comerciantes, lojistas. O que eu quero dizer? Ah, mas isso é só uma iniciativa de um determinado político ou de um grupo político. Não, é uma iniciativa sustentável, porque você melhorando a mobilidade urbana naquela região, que são 3 milhões de habitantes, quase a população do Uruguai, só naquele pedaço, 3 milhões de habitantes, você melhora a educação, o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde pública, por que não? Porque diminui a poluição, as crianças vão ter mais lazer, o turismo da região, você vai gerar renda, você vai gerar emprego, ou seja, são iniciativas ali pontuais que mudam as vidas das pessoas. É que, infelizmente, a Adriana está aqui, o meu saudoso pai foi um grande jornalista, muitos o conheceram, o Hamilton Galhardo, até esse mês ele completa 5 anos do seu falecimento, da sua passagem. Infelizmente, a maioria dos jornalistas, a maioria, não falei a totalidade, só dão notícias ruins. E tem muita coisa sendo feita. A mobilização nós da mesmos, de estarmos aqui discutindo esses assuntos com altruísmo, com amor no coração, por que não? Estamos dando a nossa contribuição, a nossa parte. Sem dúvida. Isso é verdade. Iniciativas como essa existem na cidade de São Paulo, em diversos bairros. Agora, infelizmente, isso não vira notícia. Só aqui na Adriana. A Adriana dá um espaço para a gente falar dessas coisas. Eu fico sempre maravilhoso. Eu fico muito feliz de aproveitar essa oportunidade para nós falarmos de ações que realmente produzem resultados favoráveis para que essas situações passem a ser objeto de discussão para posteriormente um projeto e as coisas começarem a andar. Porque as coisas, elas passam justamente... eu entendo, viu, Clóvis, quando você diz, eu fico 10 anos montando um projeto com qualidade, competência, grandes engenheiros, participação de pessoas que estão ligados à NASA, chega aqui um deputado ou mesmo um gestor, que é o que decide nessas grandes empresas e até multinacionais de capital nosso, que nós é que pagamos o salário, eu quero levar tanto de propina. Isso mata. Isso destrói não o indivíduo que trabalhou tanto, isso destrói a comunidade, destrói a sociedade. Porque você vem com a resposta, você chega com o que é para ser feito, e isso é barrado em corrupção, em desvio, que é isso que a gente está vendo agora. E só um detalhe, todo esse estudo que eu fiz, todo esse trabalho, paguei para traduzir textos de diversos idiomas para o português, as minhas custas, não é com dinheiro público, dinheiro contribuinte, o meu suado. Que nem o Arthur também. Ele faz as pesquisas dele tudo bolso. Então você faz isso para tentar ajudar a comunidade dentro daquela visão que eu tenho há 30 e poucos anos, que o lixo será a nossa grande desgraça. Voltando às commodities brasileiras. Só para dizer o que ela comentou agora, nós, no meio ambiental, a gente fala que somos todos pregadores do deserto. Isso. Às vezes me sinto assim, várias vezes já me senti assim. Então, uma das melhores e mais importantes e valiosas commodities que o Brasil tem é a água. E nós cuidamos dela muito mal. Nós estamos poluindo não só a água da superfície, mas os lençóis e também os grandes aquíferos que passam por aqui e se avançam até a Amazônia. O Brasil sozinho tem água para abastecer o mundo todo por 500 anos. Então, quando eu vi várias vezes o senador Sarney, você vê que cada pessoa, por pior que seja, tem alguma coisa boa. Não tem? Verdade. Eu vi várias vezes o Sarney defender no Senado que as nossas fronteiras precisariam ser melhor cuidadas. Que o Brasil está desarmado. Estamos desarmados. Quando ele falou isso, 30 anos, você vê que a gente tem a oportunidade, muda os desgovernos, já mudamos aí até a filosofia partidária e o negócio não... Então, e um negócio que muita gente não se apercebe, já faz muitos anos, que uma garrafinha d'água de 600 ml custa mais que 1 litro de gasolina. Se nós temos água para abastecer o mundo todo por 500 anos, por que nós não estamos exportando água? Pergunta. Nós temos o nióbio, 98% de todas as reservas do mundo, salvo o melhor juízo. Está sendo jogado aí na mão de alguns espertalhões. Para se ter uma ideia, o ouvinte,
Para se fazer o ferro, usando o minério de ferro, você tem que, para cada 100 quilos de minério de ferro, você tem que colocar 2 quilos de carbono, para dar um aço maleável. Se você for usar o nióbio, para cada 1 tonelada de ferro, você coloca 100 gramas de nióbio. Você vê a diferença disso e tem um aço muito mais duro do que esse feito ali. Clóvis, eu preciso te dizer o seguinte... Vai ficar no ar o nióbio, sabe por quê? O tempo acabou. Porque nós estamos tendo... Mas aí, olha só que programa maravilhoso. Vamos voltar depois para falar que temos que voltar aqui para falar de todas essas alternativas que existem no Brasil, que é um país que não é... Porque a gente está aqui, é muito mal aproveitado todas essas questões dessas riquezas minerais que estão aqui debaixo do nosso pé e que não chega na nossa cabeça como qualidade de vida, né? Eu quero agradecer, Arthur, por favor, passa para todos nós um contato seu, como a gente encontra tudo o que é publicado do Instituto Biosfera, por gentileza. Bom, Adriana, eu vou tomar a liberdade, eu vou passar o endereço do meu site, que eu sou gestor, que é o www.greenmarketing.eco.br. Eu vou repetir, green de verde em inglês, marketing de negócios, www.greenmarketing.eco.br. Também tem as páginas lá no Facebook do Instituto Ambiental Biosfera SP, porque eu sou o diretor aqui em São Paulo. O Instituto fica no Rio de Janeiro, sim, tem 30 anos, né? Então, acho que o site lá da internet, na web, seria o melhor caminho. E eu queria, só para fechar aqui, eu sei que o tempo está esgotando, te agradecendo novamente, dizer uma frase que o Dom Helder Câmara, bispo de Recife, que foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz por diversas vezes, sempre falava que uma vida sem utopia é uma vida sem sentido, né? Então nós que acreditamos numa vida melhor, num planeta melhor, o planeta, na realidade, doutor, ele não tem lixo, porque tudo está aqui dentro, né? Não tem como o lixo ir embora da atmosfera. Então nós temos sim que cuidar desse lixo, desse resíduo, transformá-lo, reciclá-lo, reaproveitá-lo, para diminuir justamente esse resíduo final, né? Existe até um programa fantástico aqui na Universidade de São Paulo, que chama Sou Resíduo Zero, que anda sendo muito bem difundido aí por diversos lugares do país, né? Eu estou lendo um livro, que é um best-seller, o primeiro lá da Veja, que é o Sapiens, e o grande descobrimento deste livro, a grande leitura, é que o ser humano, o Sapiens, começou a destruir aquilo que Deus lhe deu, justamente quando lhe veio o conhecimento, quando ele vai perdendo a sua ignorância. E aí que está. Gente, vamos usar o nosso conhecimento para o bem e para a preservação. Obrigado. É isso aí, meu querido. Muito obrigada por você participar conosco também. Dr. Clóvis Alves de Souza, tem a página dele no Facebook. Você vai conseguir o Excelência Bandidas. A gente já está aguardando 2 livros que estão chegando por aí. Sim, sim. Estou trabalhando no outro livro agora, que é sobre a infraestrutura faltante no Brasil, cuidando dessa questão de ferrovias de passageiro de carga, hidrovias, navegação de cabotagem e a questão do turismo, a infraestrutura que precisa ser construída nos pequenos centros turísticos para que o Brasil possa avançar. E o meu sonho é ver no futuro próximo um mar, os oceanos, sem aqueles mares de lixo que nós jogamos cada bituca de cigarro na cidade. E depois de 5.000 quilômetros ela vira uma ilha. Tem na Indonésia ilhas com ninguém, mas tem lixo. Tem várias. Tem mais. O meu sonho é um mar limpo, um planeta sustentável. Isso aí. Bom, eu quero agradecer aos meus 2 queridos amigos, Dr. Clóvis Alves de Souza, que esteve comigo, também ao Arthur Galeano, que é economista ambiental, de economia ambiental. Eu, Adriana Cambaúva, termino o programa de hoje já convidando vocês para amanhã, que estaremos aí no ar com Portugal dentro de nós, na quinta volta com o Via Paulista, toda a equipe da nossa rádio. E vamos aproveitar, né, gente, que hoje é Dia dos Namorados. Tchau, gente! Tchau.